O texto base de hoje é Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Nós vamos aprender com Jesus hoje sobre fé e o poder da palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Então nós vemos aqui um exemplo de fé desse centurião. Ele fala que ele não é digno que Jesus entre na sua casa, né? Ele nesse momento, quando ele fala que ele não é digno que Jesus entra na sua casa, ele se humilha, é o momento que ele se humilha, né? Ele se faz menor, né? E quando nós se humilhamos, nós engrandecemos a Deus, nós mostramos o poder de Deus. Aí ele se humilha e diz que não é digno que Jesus entre na casa dele. Mas daí ele dá ele mostra o tamanho da fé dele, né? Uma fé que impressionou até Jesus. Ele fala para Jesus que só basta Jesus dar uma palavra, que essa palavra vai curar o criado dele. Então ele age por fé, né? Ele age por fé, sabendo que se Jesus liberar uma palavra, o seu criado vai ficar curado. Que ele fala que ele é um homem que está sob autoridade, né? Então, aqui nós vemos o poder da palavra de Deus, né? E a Bíblia nada mais é que a palavra de Deus. E está cheio de palavras de bênção sobre as nossas vidas. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar conhecer a palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nós vemos que Jesus liberou uma palavra sobre aquele criado do centurião, e nós vemos aqui no versículo 13 que Jesus fala, então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Então Jesus liberou a palavra e aquele criado foi curado imediatamente na hora que Jesus liberou a palavra. Mas o que fez isso acontecer foi a fé desse centurião, que ele creu que se Jesus liberasse uma palavra, o seu criado seria curado, né? E Jesus fala, né, que seja feito, né? Vai e como creste seja feito. Então ele realmente creu, por isso que aconteceu, né? Nós vemos aqui que Jesus fala no versículo 10: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então nem em Israel, lá onde as pessoas serviam a Deus, conheciam a palavra de Deus, ele encontrou tanta fé quanto um centurião que nem acreditava em Deus, né? Que nem tinha nosso Deus como Deus dele, né? O centurião, eram chefes, né, dos soldados. Ele cuidava dos soldados, então ele era chamado de centurião, né? E os centurião eram romanos, eles não criam no mesmo Deus que nosso. E mesmo assim, ele mostrou tanta fé que impressionou Jesus, que Jesus fala que nem em Israel ele viu tanta fé, assim como daquele centurião. Então não importa o meu passado,
Não importa o que eu fiz antes de conhecer Jesus, não importa por que caminho eu andei, mas importa que a partir do momento que eu conheço Jesus, a partir do momento que eu ouço falar de Jesus, que esse Jesus que eu ouço falar, eu aceite Ele no meu coração, eu receba Ele no meu coração, e a partir dali eu tenho uma fé assim como esse centurião, que através da palavra de Deus eu creia que vai acontecer na minha vida, e isso vai acontecer na minha vida. E a palavra de Deus, ela está cheia de mensagens, de bênção lançadas sobre as nossas vidas. Nós temos que, assim como esse centurião, crer na palavra de Deus, mas crer verdadeiramente. Ler uma mensagem ali, crer que aquilo vai acontecer na nossa vida, isso é fé. Nós temos que agir por fé e saber o poder da palavra de Deus, que a partir do momento que Deus fala, tudo isso acontece. Nós vemos que no comecinho lá, no livro de Gênesis, quando começou a criação do mundo, tudo o que aconteceu foi pela palavra de Deus. E tudo foi feito pela palavra de Deus. Pelos profetas, tudo aconteceu pela palavra de Deus. Então, tudo foi feito pela palavra de Deus. Aí nós aprendemos com Jesus sobre o poder da palavra de Deus, né? E esse criado, ele foi curado pelo poder da palavra de Deus e da fé daquele centurião, que ele agiu por fé, né? E Jesus ainda dá um exemplo aqui no versículo 11, que muitos virão de fora e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas muitos que conhecem a Deus serão lançados nas trevas. Por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes estão próximas de Deus, mas elas não vivem verdadeiramente a vontade de Deus. Elas não buscam fazer a vontade de Deus. Elas fazem as suas próprias vontades. Tem muitas pessoas que às vezes falam de Deus, pregam a palavra de Deus, mas elas verdadeiramente não buscam fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar aqui, que muitos dos filhos de Deus serão lançados nas trevas. É porque são pessoas que não agem por fé como esse centurião. São pessoas que às vezes vão falar de Deus só por interesse próprio, às vezes interesse financeiro, mas eles não estão verdadeiramente querendo fazer a vontade de Deus de todo o coração, porque Jesus, ele conhece o que está no nosso coração, ele sabe o que nós pensamos. Então nós temos que ser verdadeiro no nosso coração, porque não adianta nós falar algo, mas no nosso coração ter algo diferente, porque Jesus, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que está no nosso coração. Então nós temos que ser verdadeiro no coração. A gente tem que falar, mas tem que sentir também. Não adianta só falar, tem que falar, mas tem que sentir. Então a gente tem que servir a Jesus, saber a vontade de Deus, mas a gente tem que ser por completo, não adianta ser só parte. E Jesus, ele nos quer por completo. Ele quer que a gente sirva a ele de corpo, mente e coração inteiro, tudo, de corpo inteiro. Ele quer nós somente para ele, para que ele possa transformar nossas vidas, assim como ele transformou a vida desse criado do centurião, que imediatamente ele ficou curado, através de uma palavra que Jesus liberou. E a palavra que Jesus libera hoje, ela é para as nossas vidas. Se nós crermos e tivermos fé, ela vem transformar as nossas vidas. Seja para qualquer um de nós, ela pode mudar a nossa história. E nós vemos aqui a importância, né, da gente conhecer a palavra de Deus, que a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, ela enriquece a nossa fé, ela aumenta a nossa fé. E nós desejamos mais buscar no Senhor, mais aprender do Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa mensagem de hoje, Pai, sobre fé e sobre o poder da palavra do Senhor Deus. Pai amado, abre os nossos olhos, que nós possamos sempre agir por fé, Senhor, e que nós possamos sempre se aproximar do Senhor, mas com interesse de querer mais do Senhor, de querer aprender mais do Senhor, com interesse de crescer espiritualmente, Pai amado. Nos abençoa, nos ilumina, Pai, nos capacita a cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.